1993, um grupo de cientistas americanos descobriu no sul da Bahia a maior biodiversidade de árvores do mundo. Foram cerca de 450 espécies encontradas em apenas 1 hectare de floresta. Floresta essa que faz parte do bioma que iremos estudar nessa videoaula. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque hoje tem Mata Atlântica pra você! Para gravar as aulas sobre Mata Atlântica, eu rodei cerca de 510 quilômetros, saindo de Florianópolis e indo até o estado de São Paulo, onde fica o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, ou PETAR para os íntimos. Porém, choveu horrores, e eu tive que finalizar as gravações no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que fica em Santa Catarina. A Mata Atlântica é um bioma brasileiro que recebeu esse nome justamente pela proximidade ao Oceano Atlântico e ocupa cerca de 15% do território brasileiro. Ela vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e se estende do litoral para o interior do Brasil, passando pelas montanhas costeiras e indo até a Bacia do Paraná, no leste do Paraguai e também na província de Misiones, na Argentina. A Mata Atlântica passa por 17 estados brasileiros e por cerca de 3.000 municípios, mas não de forma contínua, e sim fragmentada, ou seja, temos pedaços de Mata Atlântica espalhados por várias partes do Brasil. Muitas das espécies encontradas aqui na Mata Atlântica são endêmicas, ou seja, você só vai encontrá-las neste bioma. Em nenhum outro lugar do mundo você vai ver, por exemplo, o mico-leão dourado. Só existe aqui. Hoje, você só vai encontrar cerca de 3.200 indivíduos em toda a Mata Atlântica brasileira. Nossa, Jubão, é muito pouco, mas já foi pior. Na década de 70, só existiam cerca de 200 micos-leões dourados em toda a Mata Atlântica aqui do Brasil. Exatamente por isso que esse bioma é classificado como um hotspot. Por quê? Tem uma alta biodiversidade, só para você ter uma ideia, 8.000 espécies de plantas são endêmicas da Mata Atlântica, 500 espécies de vertebrados são endêmicos da Mata Atlântica, então a biodiversidade é muito alta e essa biodiversidade está seriamente ameaçada. Hoje, a Mata Atlântica é um dos 5 biomas mais ameaçados do mundo e por isso então que ela é classificada como um hotspot. O que é um hotspot? É uma região com alta biodiversidade e que está seriamente ameaçada de desaparecer. No Brasil, hotspots são considerados a Mata Atlântica e o Cerrado, porque os dois têm alta biodiversidade e os dois estão seriamente ameaçados de sumirem do nosso planeta. Agora falar do clima que rege a Mata Atlântica, já que ele é importantíssimo para definir o tipo de vegetação encontrado num determinado bioma. E aqui é um lugar quente e também muito úmido, ou seja, um clima tropical. A temperatura média gira em torno dos 22 graus Celsius e o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva por ano, está em torno dos 2.500 milímetros. Lembrando que a Mata Atlântica se espalha por boa parte do Brasil e existem variações. Tem locais que vão chover mais, que vai chover menos, que a temperatura vai ser mais alta, mais baixa, mas isso que eu estou te dando é uma média. O mais importante é você guardar que, primeiro, onde você tem calor e uma alta quantidade de água doce, você vai ter, uma explosão de vida. Então é isso que vai definir a alta biodiversidade deste bioma. Justamente pela ampla distribuição geográfica, é que o tipo de vegetação pode mudar de uma Mata Atlântica da região Nordeste para uma Mata Atlântica da região Sul. É por isso que alguns autores defendem que a Mata Atlântica não é um único bioma, e sim um conjunto de biomas, sendo chamada de domínio atlântico. Nesta videoaula, vamos falar apenas da floresta ombrófila densa, ou seja,
essa Mata Atlântica tradicional florestão que você conhece. Mas o que será que caracteriza essa Mata Atlântica raiz, essa floresta ombrófila densa? Ombrófila por conta da umidade, são plantas que gostam de umidade, que estão adaptadas a um local úmido. Essas plantas, elas são do tipo perennifólias, ou seja, não perdem as suas folhas durante o ano. As plantas sempre mantêm suas folhas. Por quê? Aqui não existe uma época de seca onde você precisa perder folha para economizar energia. Não, aqui tem umidade pra caramba, mantenha suas folhas aí o ano todo, não tem problema nenhum. Também é uma vegetação onde nós encontramos o predomínio de plantas arbóreas, de árvores de grande porte, que podem chegar até 40 metros de altura. E ela, além de ombrófila, de gostar de umidade, de não perder suas folhas, ela também é uma floresta densa. Olha só, tem muita biomassa vegetal aqui. Olha só, eu não consigo entrar aqui, é difícil. Tudo fechado. Isso é uma vegetação densa. Isso é a Mata Atlântica. Agora, por que será que chove tanto na Mata Atlântica? Bom, bora entender esse processo pedagógico. Aqui desse lado, ó, nós temos o litoral. Ali está o Oceano Atlântico. E é onde se formam as nuvens de chuva. Essas nuvens de chuvas são trazidas para o continente. E quando chegam nessa região, perceba a quantidade de morros que eu tenho aqui. Isso é característico de Mata Atlântica. É um bioma que se desenvolve nesse tipo de relevo. Isso aqui nós chamamos, inclusive, de mares de morros, né? Você vê que é um mar com vários morros. Essas nuvens que vêm do oceano ficam aprisionadas nesses morros, elas não conseguem seguir adiante. E aí a água contida nessa nuvem se condensa e a chuva cai toda aqui. Como você sabe, o clima define o tipo de vegetação, mas também o solo vai dar uma trabalhada nisso. Eles atuam em conjunto. E o solo da Mata Atlântica, a primeira característica que eu quero que você guarde é que ele é raso. Ou seja, se eu começar a cavar isso aqui, eu rapidamente chego numa rocha dura. Então ele não é um solo profundo. Outra característica é que ele é pouco fértil. E aí você pode me perguntar, mas Jubão, como é que um solo que tem pouquíssimos nutrientes minerais vai sustentar uma biomassa vegetal tão grande como eu estou vendo? O segredo está nessa camada superficial. Ó, esses restos de folhas que a gente chama de serrapilheira, mais restos de animais, excretas desses animais, sofrem a ação de decompositores, de fungos e bactérias. E aí vão formar uma estrutura nutritiva que a gente chama de humus. Guarde que o humus é o adubo da floresta. Olha só, essa camada superficial que você está vendo aqui não é o solo está abaixo disso. Isso aqui é matéria orgânica em decomposição, formando o nosso amigo humus. Esse humus tem nutrientes que infiltram no solo e são absorvidos pelas raízes das plantas. Um detalhe interessante é que essas plantas, quando morrem, também vão sofrer a ação dos decompositores e vão virar humus e vão nutrir as outras plantas que estão nessa região. É por isso que a gente diz que dentro de um ecossistema a matéria orgânica é cíclica, porque ela cai aqui no solo, vai para a planta, que quando morre devolve essa matéria orgânica para cá, que vai ser utilizado por um outro organismo. Um outro detalhe é que existem dois grupos de animais que ajudam muito na infiltração dos nutrientes aqui no solo, ou seja, na infiltração do humus no solo, que são as minhocas e as formigas. Estes animais cavam túneis e aí quando chove, esse humus que está aqui começa a penetrar e aí fica muito mais fácil das plantas absorverem os nutrientes desse humus pelas suas raízes. Um detalhe interessante é que o solo da Mata Atlântica ele tem um risco natural de desabar. Isso porque as rochas que estão abaixo da floresta muitas vezes são impermeáveis. Então quando chove muito elas não absorvem esse excesso da água que acaba encharcando o solo e aí esse solo acaba deslizando, porque é um morro. A gravidade vai ajudar isso
acontecer. Isso é um risco natural. Agora, imagine se você tirar a cobertura vegetal. Esse risco fica ainda maior. E aí você, claro, vai associar isso aos morros brasileiros, de todo o litoral brasileiro, onde você tem a ocupação humana. As pessoas constroem as suas casas, destroem essas florestas e colocam suas construções em cima de um solo extremamente instável. E aí, na época da chuva, é aquilo que você vê no noticiário, o tempo todo deslizamento, pessoas mortas. Deveria ser proibido você poder construir sua casa nesse tipo de relevo da Mata Atlântica, porque é um solo instável naturalmente. Se você causar o desmatamento, fica ainda pior. Bora agora falar das plantas da Mata Atlântica, que tem uma das maiores biodiversidades vegetais do planeta Terra. Cerca de 7% das plantas que existem aqui no nosso planeta estão na Mata Atlântica, é coisa pra caramba. Só para você ter uma ideia, das 2.300 espécies de orquídeas catalogadas do Brasil, 80% vive, sabe aonde? Na Mata Atlântica. Uma planta que é muito comum na Mata Atlântica é a bromélia. Só para você ter uma ideia, cerca de 74% das espécies de bromélias encontradas aqui são endêmicas, ou seja, você só vai ver elas na Mata Atlântica. Olha só, não existe só uma espécie de bromélia, existem várias, e 74% das espécies que você vê aqui, só vai ver aqui. Então essa espécie provavelmente, você só consegue ver ela aqui. Se você for para a Caatinga, se você for para o Cerrado, você não vai ver mais essa espécie. Tá vendo a importância da preservação da Mata Atlântica? E aí você pode perguntar, tá, Jubijão, mas para que eu quero preservar a bromélia? Ei, o abacaxi é uma bromélia e você come. E outra, dentro da floresta, as bromélias armazenam água da chuva. O formato delas permite isso. E elas acabam criando uma espécie de microhabitat que é muito apreciado por vários animais que vêm aqui para usar como fonte de abrigo, para colocarem os seus ovos, para se reproduzirem. Vários insetos, anuros, gostam das bromélias para fazer alguma coisa, para fazer alguma parte da sua vida dentro dessas plantas. E outra, as flores das bromélias produzem um néctar, um pote de mel, que é apreciado por várias aves, como é o caso do beija-flor, por abelhas e até mesmo por morcegos. Então perceba a importância dessas plantas para várias outras espécies. E aí eu te pergunto, o que você acha que aconteceria com a Mata Atlântica caso as bromélias fossem destruídas? Então veja que você ia ter uma cascata de impactos. Outro detalhe interessante é que as bromélias são plantas epífitas. E plantas epífitas é algo muito comum dentro da Mata Atlântica. O que são plantas epífitas? São plantas que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las. Essa bromélia é uma planta epífita, ó. Ela está vivendo sobre essa árvore daqui. Só que ela não está prejudicando essa árvore. Essa bromélia não está retirando seiva dessa árvore aqui. Ela não tem uma estrutura para isso. Então as epífitas não são parasitas. Elas apenas usam as plantas como suporte. Além das bromélias, aqui na Mata Atlântica nós vamos encontrar outras plantas epífitas, como é o caso das samambaias e também das orquídeas. Olha só aqui, ó, um belo exemplo de como uma única espécie vegetal é importante para sustentar várias outras. Então aqui você tem a árvore principal e vamos observar quantas outras espécies de organismos estão vivendo junto com essa árvore, ou melhor, graças a essa árvore. Aqui, ó, nós temos uma planta trepadeira, aqui você tem uma outra espécie de planta, uma planta epífita, outra espécie de planta aqui. Aqui em cima, ó, tem uma pequena bromélia, você tem aqui a associação de algas e fungos, né, que são os líquens. Você tem também aqui, ó, musgos. Você tem aqui, ó, essa árvore que está crescendo aproveitando a sombra que essa outra árvore está fazendo. Então veja que aqui eu estou com meio metro quadrado e você tem uma riqueza de espécies. Veja então, aqui dá para você ver bem a biodiversidade da Mata Atlântica. Quantas espécies eu não tenho nos meus braços agora, nesse único abraço?
Agora, vamos dar uma analisada na organização vegetal da Mata Atlântica. Aqui, basicamente, nós vamos encontrar 3 estratos vegetais, ou seja, 3 andares de vegetação. Um mais alto, que é o estrato arbóreo, um mediano, que é o estrato arbustivo, e um mais baixo, que vai ser o estrato herbáceo. O estrato mais alto da floresta é formado por árvores de grande porte como essa aqui. Essa daqui não é tão de grande porte porque eu estou numa Mata Atlântica secundária. Ou seja, esse lugar já foi desmatado e agora você tem uma nova vegetação crescendo aqui. Então é uma vegetação jovem ainda. Mas se você tiver a oportunidade, ou melhor, a sorte, de encontrar uma Mata Atlântica mais preservada, com mata primária, ou seja, com aquela mata que nunca se mexeu, ela sempre foi daquele jeito, você vai encontrar árvores maiores do que essa aqui. São árvores como o ipê, o jacarandá, a canela, que podem chegar até 30 metros de altura. E elas vão formar o que a gente chama de teto da floresta, que é o dossel. São as plantas que mais recebem luz solar, justamente porque a copa delas fica no alto e aí a luz solar fica incidindo nas folhas dessas plantas. Vivendo abaixo do estrato arbóreo, nós vamos ter o estrato arbustivo, né? Ou seja, formado por plantas medianas, plantas que chegam no máximo a 10 metros de altura. Podem ser arbustos ou podem ser árvores jovens como essa daqui, ó. Essa daqui, o que ela está fazendo? Ela não está aumentando o seu volume e está investindo na sua altura para chegar logo lá no acesso à luz solar. Agora, tem planta que vai ficar nesse estrato mediano para sempre, durante toda a vida dela. E aí, claro que ela vai ter um aporte menor de luz. Por isso que ela tem que ter adaptações para conseguir sobreviver e fazer fotossíntese numa parte da floresta que está mais escura. Você pode estar observando agora o quanto é escuro embaixo da Mata Atlântica, justamente porque o estrato mais superior está impedindo a entrada dessa luz. Então tudo que está abaixo do estrato superior precisa ter adaptação para conseguir viver num ambiente com pouca luz. Um exemplo de planta que vive no estrato arbustivo da Mata Atlântica é a palmeira jussara. Essa planta, que pode chegar a mais ou menos 10 metros de altura, quase foi extinta por conta da extração do ápice do tronco, que é de onde se extrai o palmito. Outra planta que vive no estrato arbustivo e quase foi extinta é o samambaiaçu, uma pteridófita que pode chegar a 5 metros de altura. Essa planta era morta pois o seu caule era utilizado para a fabricação do xaxim, prática que vem diminuindo nos dias atuais. E aí nós temos o estrato mais baixo dessa floresta, que é justamente o estrato herbáceo. Você tem essas plantas mais baixas aqui, você tem inclusive nesse estrato a serrapilheira, que são esses restos de folhas, onde vivem vários animais, principalmente animais invertebrados. E é legal porque, essa parte da floresta, aqui embaixo mesmo, recebe menos luz ainda. E aí uma característica interessante é que as folhas das plantas que vivem nesse estrato inferior, elas são folhas mais largas, são plantas latifoliadas. Quanto mais larga for a folha, maior a superfície para ela conseguir pegar o quê? Um pouquinho da luz que está vindo lá de cima, para que essa planta consiga fazer fotossíntese. Agora, temos que dar um Philosophies of Life sobre algumas características das plantas da Mata Atlântica. Porque aqui é um lugar muito úmido. Então essas plantas, elas precisam ter adaptações para conseguirem sobreviver num local com muita umidade. Porque quando você tem muita água num lugar, você corre o risco dos seus tecidos apodrecerem. Uma dessas características é o formato das folhas das plantas aqui da Mata Atlântica. Olha só. Ela é bem pontiaguda. Isso permite um melhor caminho da água da chuva para ela pingar logo, né? Então ela vem escorrendo aqui, ó, ela escorre com muito mais facilidade, vem, ó, pum, pinga tranquilamente e aí você não fica com um acúmulo de água aqui. Outro detalhe, ó, é que essas plantas, elas são flexíveis. Então isso também ajuda, quando a água bate aqui, ó, faz o peso e rapidamente essa água vai escorrendo e não vai ficar acumulando e dando problema nos tecidos.
Outra adaptação que elas têm é manter os seus estômatos abertos o tempo todo. Estômatos são aqueles botõezinhos que ficam na folha da planta para fazer troca gasosa. E ela abre e fecha esse botão. Só que aqui na Mata Atlântica ela deixa aberto o tempo todo porque ela aí fica perdendo água por transpiração. Ai, mas aí não vai faltar água? Não, ela está num ambiente com muita água. Então uma planta que vive num local úmido pode fazer isso, pode esnobar. Deixar o seu estômago aberto o dia todo é esnobar demais. É ser uma planta assim, hoje eu vou abrir meu estômago o dia todo, porque aqui tem muita água. Ela bota muita inveja, sabe aonde? Nas plantas lá da Caatinga. Outra adaptação para a umidade é que muitas das plantas aqui da Mata Atlântica possuem glândulas conhecidas como hidatódios. Essas glândulas ficam nas folhas e eliminam o excesso de água num fenômeno conhecido como gutação. Então, às vezes, está um tempão assim sem chover e você vê pequenas gotas nas pontas das folhas das plantas. Isso é a gutação. Ela está simplesmente eliminando o excesso de água pelas suas folhas. Outras adaptações para resistir à alta umidade da Mata Atlântica são árvores que possuem raízes que aumentam a sua base de sustentação, como é o caso das raízes tabulares, que auxiliam a fixação da planta justamente nesses solos que são úmidos. Outra estratégia é ficar grudada na planta do lado, né? Se você observar dentro da Mata Atlântica, nós temos uma elevada densidade vegetal. Isso também é um jeito de você se proteger contra o solo instável. Aliás, a fauna da Mata Atlântica será o grande tema da nossa próxima videoaula. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!